Olá, minha gente, boa tarde, tudo de bom para você ligado aqui na Voz da Esperança? Como vai? Você que está chegando agora, já veio só para o nosso bate-papo Novo Tempo. Seja muito bem-vindo, a nossa tarde de conversa já está começando, fique à vontade por aqui. Sabe que você pode interagir conosco à tarde também, deixando seu depoimento, fazendo a sua pergunta. Ainda mais hoje que estaremos conversando um pouquinho sobre superando as frustrações. Se você já superou uma frustração, se você quiser deixar algum depoimento para nós, pode deixar aqui no nosso WhatsApp. É só enviar 998-27343. E agora a gente conversa com ela, Natasha Fiel, coach, psicanalista, faz atendimentos aí para todo o Brasil. É só você entrar em contato e ela sempre nos ajuda a entender nossas emoções, a lidar com essas dificuldades para a gente ter uma vida mais leve. Então, Natasha, seja bem-vinda mais uma vez, tudo bom? Tudo bom, Gisele? Boa tarde. Boa tarde, ouvintes. Boa tarde, pessoal do Facebook, do Instagram. Já está todo mundo conectado, já tem bastante gente chegando. Hoje o programa vamos falar de frustração. Vamos aprender um pouquinho a entender o que é a frustração e superar. Com certeza. Tem vários depoimentos aqui já. Vai ser bem interessante a nossa conversa de hoje, mas nunca é demais, não é? Ter mais conversas aqui, mais ouvintes interagindo com a gente. Então, está estendido o nosso convite a você. Durante o programa, se você quiser deixar algum comentário, é só enviar em nosso WhatsApp, que é o 998-20-7343. E o nosso programa de hoje já começa deixando um abraço super carinhoso para a Antônia, ela que é do bairro Aroeira, está sempre ligadinha com a gente. Antônia e Stephanie, um beijo grande para vocês e obrigada pelas orações. Isso, Gisele. Um beijo. A Stephanie é neta da Antônia, ajudou a Antônia a entrar em contato com a gente. Legal, né? Legal, isso mesmo. Um beijo para vocês e um beijo para todo mundo que tem acompanhado a gente, né? E já também agradecendo a todas as pessoas que mandaram depoimentos, perguntas para nós. Pode mandar ainda, porque o programa é sempre melhor com a participação de vocês. Muito bem. Vamos conversando, mas antes tem presente para você que está aí sempre ouvindo o programa aqui na Rádio Novo Tempo, gosta demais do Bate-Papo NT. Se você quiser receber um presente do programa, a revista Fique Leve, é só você também deixar uma mensagem aqui no WhatsApp. Eu quero. E a gente pega aqui os dados necessários e envia a revista para você. Natasha, fala um pouquinho dessa revista. Ela é boa ou não é? Essa revista é ótima. É um ótimo alimento para a alma, porque tudo aquilo que a gente lê, que a gente vê, que a gente escuta, é alimento para a alma. Então a gente precisa ter bastante atenção o que a gente anda colocando para dentro para alimentar a nossa alma. A revista Fique Leve é excelente, informação de alto nível, informação útil, acessível, com temas que ajudam muito a gente ter uma vida melhor. Então não deixe para depois, peça já a sua revista, será um prazer enviar este presente para você, tá bom? Revista Fique Leve. Vamos seguindo com o nosso bate-papo, 4 horas e 5 minutos. Natasha, explica pra gente o que é frustração. Bom, frustração é quando nós nos deparamos com uma situação na qual a gente não estava esperando e ela não é boa. Então, a frustração é quando o resultado de algo ou alguma coisa acontece e essa coisa não está de acordo com a nossa expectativa. Ou seja, frustração é toda vez que as nossas expectativas não são atendidas. A gente enfrenta na vida grandes frustrações e pequenas frustrações. Independente das grandes, das pequenas, elas sempre causam na gente uma dor, um desconforto. Por exemplo, um pequeno desconforto é você perder o horário, é você perder o ônibus que te leva para o trabalho, não é? São pequenos desconfortos, pequenas frustrações. Uma grande frustração é uma decepção com uma pessoa amiga, por exemplo. Isso é uma grande frustração, porque a gente cria expectativas com relação às coisas, às pessoas, aos resultados, e quando esse retorno não é conforme a gente esperava, a gente se sente frustrado.
Portanto, para haver frustração, precisa ter expectativa. Então, tá muito nas nossas mãos também o tamanho da frustração. Tem até uma frase que diz assim: o excesso de expectativa é o caminho mais curto para a frustração. É isso mesmo, isso mesmo. O excesso de expectativa. E nós criamos, a criação de expectativas, ela é responsabilidade totalmente nossa. Teve um programa que a gente fez, Gisele, que nós falamos sobre autorresponsabilidade. Naquele programa a gente falou muito disso também. Então nós idealizamos as pessoas, nós idealizamos os relacionamentos, nós idealizamos o nosso trabalho, a nossa relação com os colegas, com o chefe. Então, quando a gente idealiza demais, a gente entra no mundo ilusório, de fantasia, né? A gente deixa de perceber a realidade. E aí a realidade bate na nossa porta. Aí a gente se frustra. E aí vem uma decepção muito grande e a gente pergunta o seguinte: por que a gente sente tanta frustração? A gente sente muita frustração justamente porque a gente fica idealizando as situações. Então, por exemplo, você vai fazer uma viagem. É muito gostoso fazer uma viagem, não é? Você vai para um lugar talvez que você não conheça, e aí você imagina 1000 passeios, enfim. Então, imagina que essa viagem é para a praia e chega lá, chove. Se você não tem uma autorregulação da emoção, você fala: poxa, é tão difícil vir para cá, já, né, me planejei tanto para chegar aqui e chover. Então, se a sua expectativa estava baseada na diversão, no sol, é muito comum que você fique frustrado. Agora, quanto tempo vai durar a frustração, depende só de você. Verdade, isso aconteceu comigo. Eu viajei imaginando que ia ser sol, que ia curtir piscina. Nada, foi só chuva. Só chuva, Mas a gente não achou ruim, a gente aproveitou o hotel do jeito que pôde. Isso aí. Aproveitou a viagem muito bem. Então, porque a sua expectativa não estava baseada somente no sol. Mas quando a gente coloca muita expectativa naquilo, aí, por exemplo, Gisele, um outro exemplo que eu gosto muito de dar. Lógico, eu adoro trabalhar com relacionamento, com casais, vocês sabem disso, né? Então, eu tenho a minha mente muito voltada para isso. No programa que nós fizemos aqui sobre amor romântico, sim, o amor romântico é a maior cilada dos relacionamentos, porque o amor romântico, ele nos estimula a criar muita expectativa na idealização de que o outro é o príncipe, ou de que ela é uma princesa, de que o amor é aquela coisa caliente para sempre, um conto de fadas, né? Que depois do casamento todos serão felizes para sempre. E aí pronto, casou, você tem que lidar com aquela pedra no sapato todo dia, você começa a conviver com a diferença do outro, com aquela característica que o outro tem que te incomoda. E aí pronto, vem a primeira frustração, a segunda, a terceira. Se a gente não sabe regular essa emoção, o casamento nem continua. Ou fica um casamento preto e branco, sem cor nenhuma. Então, frustração tem tudo a ver com a expectativa que a gente cria com relação ao outro ou com relação a uma ocasião, uma situação. Muito bem. Seu depoimento que diz assim, ó: eu me sinto muito frustrado porque eu não consigo as promoções no meu trabalho, porque eu sou limitado. Eu não consigo ler. É difícil aprender. Eu nunca consegui ler um livro inteiro. Ele está frustrado porque ele não consegue ter promoção no trabalho. E aí ele atribui isso ao que ele está chamando de limitação. Então, o que eu vou falar para esse ouvinte? Ele está com uma perspectiva muito limitada com relação ao potencial dele. Eu tenho certeza que se ele quiser desenvolver a habilidade de leitura, ele vai desenvolver. E esse depoimento é muito legal, porque traz pra gente o seguinte: as pessoas que obtêm sucesso na vida, e vocês podem pegar qualquer história de sucesso, pega qualquer história de qualquer pessoa que é bem-sucedida, você vai identificar um ponto comum ali. A pessoa não tem só um grande talento, a pessoa tem muita determinação.
muita atitude, muita ação. É uma pessoa que entra em ação, ela faz. Então, ela desenvolve o que precisa ser desenvolvido. Então, o sucesso, ele é uma consequência muito maior do esforço do que do talento. Então, se ele diz que ele tem aí uma dificuldade em ler, uma dificuldade em aprender, isso só significa que ele pode buscar ajuda para desenvolver essa habilidade, porque nós podemos aprender qualquer habilidade. Como é que ele aprende a habilidade de leitura? Lendo. Se ele fala que ele nunca lê um livro inteiro, talvez ele esteja trabalhando com leituras muito complexas ou um livro muito grande. Então, o ideal é que ele comece com pequenas leituras, com um livrinho mais fino, mais diário, de assuntos que ele mais gosta. Mas, enfim, é um comportamento que precisa ser repetido diariamente para que ele desenvolva essa habilidade de leitura e aprendizado. Então, ele é capaz, esse ouvinte é capaz, ele não precisa ficar na frustração. Mas se ele não faz nada diferente, se ele não persiste, ele vai ficar curtindo a frustração, ele vai ver as pessoas, os colegas dele sendo promovidos e ele não vai ser promovido mesmo, mas não é porque ele tem uma limitação, é porque ele está dando muita atenção a essa limitação. E ele está crendo naquilo que ele colocou na mente. Ele colocou na mente que ele é limitado. Nós não somos limitados, nós somos luz. Nós somos feitos à imagem e semelhança do Pai. E nem sou eu que estou falando isso. Ele mesmo disse. Então a gente só precisa acreditar nisso, encontrar essa luz dentro da gente. Gisele, o nosso organismo é tão complexo, a nossa mente, o nosso cérebro, os neurônios, eles são tão inteligentes, eles são tão complexos, a nossa mente é tão maravilhosa que é uma perda de tempo a gente achar que não é capaz. Nós somos capazes. Obviamente que nós somos capazes. É lógico que eu não posso colocar um grande objetivo que eu não consiga atingir num determinado tempo. Então, por exemplo, eu, Natasha, 41 anos de idade, nunca dancei balé na vida. Se eu colocar que meu objetivo daqui a um ano é ser uma bailarina conhecida internacionalmente, não tem propósito, né? Não vai dar. Então, quer dizer, é um objetivo que está muito além, né? Bailarina eu nem queria ser, mas eu queria ser astronauta. Quando eu era criança, eu pensava que eu ia ser astronauta. Então, se eu quiser ser astronauta daqui a um ano, é impossível para mim, não tem jeito. Mas eu posso colocar um objetivo realista. Então, quer ler? Comece a ler livros pequenos, do assunto do seu interesse. Quando você piscar os olhos, você vai ver que você vai estar lendo o livro que a sua empresa, o material que a sua empresa determina para que você conquiste essa promoção. Muito bem. Aí o nosso bate-papo Novo Tempo de hoje, ensinando, Natasha dando algumas dicas e compartilhando também aqui alguns depoimentos de pessoas que têm dificuldade em superar frustrações. Se identificou? Converse aqui com a gente também. Pode enviar o seu depoimento. Não precisa se identificar se você não quiser. O nosso WhatsApp é o 99820-7343. São 4 horas e 15 minutos. Natasha, tem alguma pergunta nas redes? Quer mandar um abraço? Não, por enquanto não tem pergunta não, mas eu quero mandar um beijo para o Robertão César, que está sempre com a gente. Roberto, um beijo para você e para a turma da 8ª série. Eles estão sempre aqui conectados com a gente. E tem uma turma aqui, um abraço para vocês. Obrigada, viu, gente, pela presença. Pode fazer pergunta por aqui que eu respondo para vocês. Muito bem. Tem um depoimento que diz o seguinte: eu tenho 16 anos e sou homoafetivo. A minha família não sabia. O psicólogo que me atendeu contou para meus pais. Foi um terror na minha vida. Eu fiquei muito frustrado com o psicólogo. Eu tenho síndrome do pânico e preciso de terapia, mas não tenho mais vontade de ir a nenhum psicólogo. Ouço você e gosto muito, mas não estou confiante. Gisele, esse depoimento tem muita coisa. Tem muita coisa aí. Então, vamos por partes. Primeira coisa que ele coloca aí que chama muito a minha atenção ele tem 16 anos, então ele é menor de idade. Quando nós atendemos pessoas, quando nós atendemos crianças e adolescentes,
jovens, existe uma confidencialidade entre o profissional e o paciente. Essa confidencialidade, ela é fundamental, ela é ouro, ela é muito importante. Porque é a base para que o paciente se sinta à vontade, confiante em colocar para fora as suas dores. Então, nesse caso, o que eu vou dizer para esse jovem é o seguinte: infelizmente, você encontrou um profissional que falhou. Porque a confidencialidade é uma base fundamental para o nosso atendimento. Imagina, Gisele, nós moramos numa cidade muito pequena. Eu atendo muitas pessoas que são conhecidas. Eu tenho pacientes que eles não querem que ninguém saiba que eles estão fazendo terapia. Então, a confidencialidade é fundamental. Então, o que eu vou dizer para esse jovem é o seguinte: ele tem síndrome do pânico, ele precisa do tratamento. Eu sei que é muito difícil confiar, mas a síndrome do pânico, o tratamento da síndrome do pânico, ela não está relacionada a uma afetividade dele. Então, busque tratamento sim, porque é muito importante. A terapia é fundamental para o tratamento do paciente que tem síndrome do pânico, que é um problema real, é um problema grave. E quem tem síndrome do pânico entende o que eu estou dizendo. Então, a terapia é fundamental. Agora, com relação ao que o psicólogo fez, é tão difícil também a gente julgar. Eu não entendo por que o psicólogo fez isso. Por essa razão, mas mesmo assim, isso não é algo para o psicólogo compartilhar com os pais. Por exemplo, se você está atendendo um menor e você vê que ele tem uma tendência suicida, você vê que ele está praticando bulimia, anorexia, né? São comportamentos que às vezes a gente encontra no adolescente. Então, isso coloca a vida do paciente em risco. E ele é um menor. Então, isso é importante. Mas antes de compartilhar com os pais, a gente negocia com o paciente para que o próprio paciente conte aos pais. Não é papel do psicólogo fazer isso. E eu preciso deixar isso claro aqui, porque eu sei que muitas pessoas têm medo ou têm vergonha de procurar a terapia, de procurar ajuda, porque não confia no terapeuta. Então, eu tô aqui dizendo para vocês que é a primeira vez que eu me deparo com uma situação onde o psicólogo revelou o que o paciente disse. É a primeira vez que eu me deparo com isso. Então, confia, busca ajuda. Síndrome do pânico é um problema grave, é uma doença grave. Ele precisa da ajuda terapêutica, busca essa ajuda. E essa dica não é só para ele, igual você mesmo disse, talvez tem várias pessoas que têm essa síndrome e ainda não procurou uma ajuda, tá aí uma dica também. Isso aí. Muito bom. Vou seguindo aqui que tem mais um depoimento que chegou e disse o seguinte: eu fui traída por uma amiga que era de minha confiança. Contei a ela segredos íntimos e ela revelou para a minha família. Nunca mais eu confiei em ninguém. É, até parecido, né, com o depoimento anterior. Gente, uma amiga fiel... Só que no anterior, o psicólogo não era alguém próximo. Próximo, afetivo, né? Não tinha essa ligação afetiva, né? Uma amiga. Essa é uma grande decepção e é uma grande frustração. Então, a quebra de confiança, Gisele, ela é uma dor muito semelhante ao luto. Porque o que é a quebra de confiança? Quando nós confiamos em alguém, nós criamos a expectativa de que aquele alguém é capaz de guardar os nossos segredos, ou é capaz de dividir as situações com a gente, as situações afetivas com a gente. E aí, quando existe uma quebra de confiança, é uma dor muito profunda. A decepção, nesse caso, é uma dor muito profunda. E aí, o que a gente faz com a dor? A gente aprende com a dor. Então, é bom essa pessoa se perguntar o seguinte: será que ela não criou expectativa demais? Né? Talvez ela criou expectativa demais. E outra coisa, isso não significa que todas as pessoas do mundo não são confiáveis.
ela só confiou na pessoa errada. Tem Não mais é? um depoimento também que fala sobre isso, de traição. Só que no caso agora foi pelo marido. E ela diz assim, com isso não crio expectativa na fidelidade dele. E com isso também não sofro mais. Vivo a minha vida com a companhia dele, podendo ou não receber mais uma notícia de uma traição. Aí, a outra rompeu com a amiga? Não, essa não rompeu com o marido. Não, vive mais também, podendo, assim, com essa expectativa de poder ou não receber mais uma notícia de traição. E ela disse que ela não fica criando mais expectativa com a fidelidade dele. Com a fidelidade dele. Então, se ela está vivendo bem assim, ótimo. Nós precisamos nos adaptar, nos harmonizar para que a gente viva bem. Porque essa segunda situação aí, a infidelidade é outra dor. Infidelidade é dor igual luto, gente. É terrível a infidelidade. Nós já fizemos programa aqui sobre infidelidade. Se eu não me engano, a gente teve que fazer até 2. Não foi? De tanta... Isso mesmo. A infidelidade é realmente um caso à parte, assim. É uma das maiores ambiguidades do ser humano, é a infidelidade. E é muito difícil mesmo a pessoa se refazer a relação. Então, a gente não tem muita informação dessa última ouvinte, mas o que a gente vê ali é que ela não tem mais expectativa. Mas será que a relação dela continua uma relação que alimenta o espírito dela? Será que é uma relação que realmente tá gostosa? Porque o casal, Gisele, às vezes o casal chega num ponto de tanta indiferença que a relação morre, a relação tá morta. Então, a gente tem que estar atento a isso. A frustração, ela pode acontecer. A gente pode sofrer decepção com a outra parte. Mas existe um remedinho mágico chamado perdão. O perdão, ele restabelece relações. Talvez a relação não vai ser como anteriormente. Porque é difícil mesmo você confiar. Mas o perdão e o auto-perdão também nos ajuda a perceber que muitas vezes a gente criou expectativa demais em cima da outra pessoa. Existem muitas razões que levam uma pessoa a cometer infidelidade. E existem muitas razões que levam uma pessoa a contar o segredo da outra. Mas o perdão, aí, ele é fundamental para que a relação se restabeleça. Mesmo que você não continue convivendo com a outra parte. Vamos pegar o exemplo da amiga. Talvez ela não conviva mais com essa amiga, mas é importante ela perdoar. É importante ela se perdoar porque confiou na amiga, e é importante ela perdoar a amiga pelo que a amiga fez para que ela possa seguir sem mágoa, sem ressentimento. Então, uma das coisas, um dos remédios para superar a frustração é o perdão. E este não só faz bem a gente, como ao outro também, até no sentido de que a gente só recebe o perdão de Deus, a gente perdoa também quem nos ofende. Exatamente. Né? Tem uma frase de Augusto Cury que faz todo sentido, né, nisso que você disse. Ele diz assim, não deixe as frustrações dominar você, domine-as. Faça dos erros uma oportunidade para crescer. Na vida, erra quem não sabe lidar com seus fracassos. Exatamente, isso mesmo. Então, quando a gente consegue pegar a dor e transformar em aprendizado, isso é maravilhoso, porque liberta a gente, né? A ouvinte do marido, ela complementou, ela diz assim, que sim, melhorou e ela perdoou. Não é como antes, mas ela descobriu que ela se ama muito mais. Muito bom. Uma situação, Gisele, como terapeuta de casais, eu atendo muitos casais que passaram pela experiência da infidelidade. Uma experiência de infidelidade bem tratada pelo casal fortalece o casal. Mas mais do que isso, fortalece a autoconfiança de ambas as partes. Então, é uma experiência que merece, sim, um tratamento terapêutico. Porque o que é a infidelidade? É uma desonestidade. Você é obrigada a mentir, é obrigada a enganar, é obrigada a esconder.
E isso nos enfraquece muito. Enfraquece ambas as partes, mas principalmente a parte que mente, não é? Então, que bom que ela conseguiu dar a volta por cima, e é isso mesmo, a gente só tem condição de amar quando a gente se ama, não tem outro jeito, gente. Enquanto a gente não se amar, o que a gente vai fazer com o outro? A gente vai depositar no outro as nossas frustrações, os nossos medos, nossas angústias. A gente vai querer que o outro, ele trate, cure todas essas dores que a gente tem na alma. E isso é muito injusto com o outro, e isso também é passaporte para frustração. Muito bem. Tem mais um depoimento, dá tempo de mais um, e diz o seguinte: faz 4 anos que eu tento a faculdade de medicina. Estou ficando bem desanimado. É frustrante. Até quando você acha que eu posso tentar? Ai, que pergunta difícil. Existe. Eu não sei, já vou responder logo para você, ouvinte. Eu não sei até quando você pode tentar. Só você sabe. Existem determinadas situações na vida da gente que a gente precisa persistir até conseguir. Persistir não significa insistir. Persistir é quando você faz diferente. Você fez de um jeito e não conseguiu? Tenta de outro jeito, e tenta de outro jeito. Agora, vai chegar uma hora que você não vai mais conseguir tentar entrar na faculdade. Vai chegar uma hora que, se você não conseguir, é preciso resiliência e resignação. 2 palavras mágicas. Resiliência para quê? Para dar a volta por cima. E resignação para você aceitar. Aceitar que talvez a medicina não é para você. E entender qual o significado. O que significa medicina na sua vida? O que isso significa na sua vida? Porque muitas vezes, Gisele, a gente precisa achar qual é o valor que aquilo ali vai atender. Qual é o meu valor? O que eu quero atender com aquilo ali? Para mim, o que me satisfaz? Então, às vezes, com uma outra profissão, ele consegue satisfazer aquilo que é importante para ele. Então, se ele coloca lá assim, a medicina para mim é importante porque eu quero ajudar as pessoas. Então, ele pode ajudar as pessoas com outra disciplina. Ah, não, eu quero medicina porque eu quero ficar rico. Então, ele pode ficar rico com outra profissão. Enfim, ele tem que entender o que medicina significa na vida dele. Agora, eu não estou dizendo que é hora de você desistir, tá, ouvinte? Eu não sei que horas você vai desistir. O que eu sei é que a resiliência, ela é uma habilidade importante para a gente superar a frustração, e a resignação para a gente aceitar aquilo que a gente não consegue controlar ou modificar. Muito bom. E para fechar o programa de hoje, Natasha explica para a gente como podemos superar esse sentimento que tira tanta energia da gente. Então, como superar a frustração? Primeira coisa, a gente tem que desenvolver a autorregulação das emoções. A gente precisa aprender a regular as emoções. O que eu quero dizer com isso? A gente precisa aprender a colocar um ponto no sofrimento. A dor, ela vai acontecer, mas o sofrimento é opcional. Então, você sofre o tempo que você deseja sofrer. Se você quer sofrer um dia, você vai sofrer um dia. Se você quer sofrer um mês, você vai sofrer um mês. É você que decide quanto tempo vai durar o sofrimento. Uma outra coisa é você olhar para aquela situação de frustração e se perguntar: o que eu posso aprender com isso? O que eu aprendo? Eu tô vendo que a Elivânia entrou aqui no Facebook. A Elivânia tá sempre com a gente aqui também. A Elivânia me ensinou uma pergunta: como pode melhorar? Né, Elivânia? Então é isso, é se perguntar: como pode melhorar? O que eu aprendo com isso? Essa pergunta é uma pergunta tão simples, Gisele, e a gente raramente faz. Quando a gente se depara com uma situação de frustração, a gente chora, esperneia, a gente quer reclamar, às vezes a gente quer contar para todo mundo que foi traído pela amiga, pelo marido, para denegrir o outro. E aí o que a gente faz, gente? A gente fica preso no problema. Não faz o menor sentido. Olha para o problema e aprende com o problema.
Como você pode melhorar como pessoa ali? Você criou muita expectativa em cima do outro? Você depositou no outro os seus medos? Você acha que o outro é responsável pela sua felicidade? Então é hora de assumir a autorresponsabilidade. Então assim, qual o caminho para superar a frustração? Primeiro é aprender com a dor. Depois é aceitar aquilo que você não pode mudar. E aí a gente precisa do perdão, da compaixão, da gratidão, de todos esses elementos que a gente sabe que são fundamentais na nossa terapêutica. E por último, defina um novo objetivo. Segue a vida. Vive o momento presente. Não é? Porque a única coisa que a gente tem é o momento presente. Imagina você utilizar, desperdiçar o seu momento presente com uma dor que aconteceu lá atrás do passado. Já aconteceu, você não vai modificar. Para que você vai ficar chorando em cima daquilo, reclamando? Então, vive o momento presente. A gente precisa aprender a viver o momento presente. Gisele, acho que foi sábado ou domingo, eu estava fazendo uma reflexão, fiz até uma postagem sobre isso. Como que nós, nos últimos dias, vivemos situações de luto. Não é? No Brasil, com muitas tragédias, aqui na nossa cidade, em Nova Venécia, muitas pessoas conhecidas morrendo. A vida, ela é muito frágil. A gente esquece da finitude dessa vida. A vida é frágil. Então, a gente não pode ser bobinho e desperdiçar o tempo presente, a energia presente que a gente tem hoje da vida, para ficar remoendo, revivendo, ressentindo emoções que foram negativas. Então, isso não é bom para nós. Vamos viver o tempo presente. Vamos usar nossa energia para falar para as pessoas que a gente ama o quanto elas são importantes na nossa vida. Vamos usar o tempo presente para a gente poder ajudar as outras pessoas e se ajudar, para a gente se conhecer, para a gente trabalhar o perdão, a compaixão. Então, eu estou fazendo essa reflexão aqui porque eu fiquei muito tocada com esses últimos acontecimentos. E eu olhei para a minha vida. E essa reflexão que eu compartilho com vocês é uma reflexão que eu fiz para mim. Eu olhei para mim e falei, poxa, Natasha, que bobagem ficar perdendo tempo com aquilo que não tem importância. Né? Importante é viver o tempo presente, é buscar a felicidade. E para isso a gente tem que alimentar nossa alma com coisas boas, para a gente lembrar que a gente é bom. Porque o mundo tem um monte de coisa lembrando que a gente é mal, mas a gente é bom. Nós somos bons. Então que a gente busque essa bondade em nós, para a gente superar as frustrações e para a gente usar nossos talentos a serviço da vida, para construir um mundo melhor e mais feliz, porque nós merecemos isso. Que programa especial, hein, Natasha? Foi bom, né? Pena que já acabou. Mas na próxima terça tem muito mais, é um tema muito importante também. Pois é, Gisele, na próxima terça nós vamos trabalhar o tema que tem a ver com solidariedade. Qual foi o título que a gente deu, Gisele? Que valor tem uma curtida para você? Que valor tem uma curtida para você? Nós fomos influenciadas aqui, estimuladas pelo Márcio, que fez uma reflexão do quanto a gente desonra, desmerece as pessoas quando a gente vai lá e filma um acidente, por exemplo, ao invés de socorrer a pessoa. Né? Quando a gente perde a oportunidade de ajudar para poder filmar, ter uma curtida. Como que a gente se expõe para ter uma curtida? Então a gente vai falar sobre isso. Qual que valor tem uma curtida? Do que nós estamos sendo capazes de fazer para a gente conseguir notoriedade nas redes sociais. Pessoas que se matam, que por um selfie magnífico acabam cometendo suicídio por conta disso. Então, enfim, a gente vai trabalhar esse tema. Se você é uma pessoa que gosta muito de receber curtidas na rede social, compartilha isso com a gente, compartilha pra gente seu sentimento. Se você é uma pessoa que já fez uma loucura para ter uma curtida, compartilha com a gente a sua opinião. Muito bem, e já aproveita e já responde a pergunta do tema. Que valor tem uma curtida para você? Esse é o
depósito da próxima terça-feira, no nosso bate-papo Novo Tempo. O de hoje fica por aqui, mas você pode ouvir e assistir, né? Amanhã já está no canal da Natasha. Isso aí, amanhã já está no YouTube, disponível para vocês no nosso canal. E se você quiser entrar em contato com a Natasha, como faz? O telefone é 99978-2444. Pode ligar, mandar o WhatsApp, pode mandar direct no Instagram, pode mandar pelo Facebook. Atendo vocês em todos os canais. Muito bem. No Facebook e no Instagram é Natasha Fiel, né? Natasha Fiel. Muito bem, fácil de encontrar, vale a pena conversar com ela, viu? Faça o seu contato. Um abraço carinhoso a você que está aí nos acompanhando. Continue. O Bate-Papo Novo Tempo de hoje fica por aqui, mas na próxima terça a gente se encontra. Isso aí, um abraço para vocês. Pessoal, obrigada pela participação de vocês. Já vou me despedindo. Se você gostou do programa de hoje, aproveita agora e clica aí em compartilhe essa live. E também participa do próximo tema. Que valor tem uma curtida para você, tá bom? Um beijo e até a próxima terça.